Damas e cavalheiros, entramos no capítulo 6 do Conversa de Fogo de Conselho número 20, onde nós vamos falar sobre o cavalheirismo e de onde Baden-Powell buscou inspiração para trazer os valores para os escoteiros, onde idealizou os valores para os escoteiros. Trata-se dos cavaleiros andantes. Tudo começou com respeito aos cavaleiros, onde surgiram os cavaleiros foi através do rei Arthur. E o rei Arthur, ele ainda não era rei quando havia uma campanha para saber quem poderia ser o rei, para substituir o rei antigo. Então foi colocado uma pedra muito grande e uma espada cravada dentro da pedra, dentro de uma igreja. Então aquele que conseguisse tirar aquela espada daquela pedra, ele seria então o rei. E o rei Arthur, embora tenha sido filho de um rei, ele não se interessou em etc, até que o tio dele pediu para ele poder trabalhar em um lugar lá e precisava de uma espada, e ele esqueceu de levar a espada. Com isso, então, o rei Arthur viu que sabia que tinha essa pedra lá e com a espada lá. Bom, eu vou pegar aquela espada e tirar de lá e vou usar. Então ele foi lá, puxou a espada normal, sem dificuldade, e foi fazer o trabalho junto com o tio. Quando ele voltou, as pessoas estavam ali já preocupadas porque a espada não estava lá. Ele foi lá e enfiou a espada de novo na pedra, e outras pessoas que estavam ali tentaram tirar a espada, não conseguiram. Usaram todos os esforços que pudessem imaginar para tirar a espada, não conseguia. Ele voltou ali e tirou a espada. Então todo mundo começou a aclamá-lo como rei a partir daquele momento. Então ele, como era um homem justo, ele criou então os cavaleiros da tábua redonda. Então ele fez lá uma mesa bem redonda, e ele pegou entre os melhores guerreiros, os melhores soldados, aqueles mais honrados, e convidou-os para ser os cavaleiros da tábua redonda, sob as ordens dele. E o próprio rei Arthur era um homem muito cavalheiro. Conta a história que chegou uma mulher toda rasgada, toda arranhada, toda machucada, que tinha sido atacada por um grupo de malfeitores que chegou até a cidade. E ele perguntou onde é que estavam esses homens, aí descobriu que eles estavam na taverna. Aí ele pegou a espada dele, foi lá e lutou contra aqueles homens e expulsou-os da cidade, dizendo que a cidade não poderia ter homens daquele tipo abusando das mulheres. Então ele tinha esse pensamento de proteção aos mais fracos, às mulheres e crianças. Então, quem eram esses cavaleiros andantes? Eram homens que usavam armaduras, e eles andavam junto com um escudeiro, escudeiro junto com ele. E mais um grupo de homens, todos eles montados em cavalos, e que acompanhavam esses cavaleiros. Então, em tempo de guerra, eles lutavam para proteger a sua nação e proteger o rei. Mas em tempos de paz, eles continuavam caminhando pelas cidades, pelos lugarejos, tentando achar algo para poder fazer de ajuda às mulheres, às pessoas fracas e às crianças. E muitos deles não eram nem ricos, eram apenas homens normais, mas que tinham muita honra. Eles tinham alegria em fazer o bem para as pessoas. E assim, esses cavaleiros andantes então foram comparados para fazer o escotismo. O monitor seria comparado a esse cavaleiro, e o escudeiro seria o submonitor, e os demais seriam os patrulheiros, seriam os membros da patrulha. Então assim começou o pensamento a respeito. Então vamos aqui discutir cada tópico, né? Eles eram homens de muita honra, como eu falei. Eles estavam dispostos a dar sua vida pela pátria, pela sua nação, e eram homens que tinham umas características assim que deixavam os famosos mais pela sua honra, sua hombridade, do que pelos feitos de guerra, né? E fala-se também de um cavaleiro que hoje é usado como patrono do escotismo, que é chamado de São Jorge, né?
Então esse cavaleiro chamado Jorge, ele, numa cidade, ele viu que havia no pântano um dragão que atacava as pessoas e muitas pessoas eram mortas e eram devoradas por esse dragão. E ele foi lá com toda a coragem, colocou a armadura, encilhou o cavalo e foi lá e matou esse dragão. Então é visto, então, com o passar do tempo, que todo o bom cavaleiro, ele é comparado a esse personagem. Então, por isso que Van de Pauw ele colocou como patrono o São Jorge, que faz parte digamos, da tradição católica, né? Então hoje, no dia, tem uma data, né, que é abril, dia 23 de abril, aonde é comemorado o dia do escoteiro. E geralmente os escoteiros saem de lenço para trabalhar, para sair de casa já com lenço no pescoço. É uma tradição muito antiga que tem, para lembrar o dia do escoteiro, né? Vou ler para vocês aqui rapidamente qual é o código dos cavaleiros. Esteja sempre pronto, de armadura vestida, exceto enquanto estiver repousando à noite. Em tudo que estiver fazendo, procure ganhar honra e fama pela honestidade. Defenda os pobres e os fracos. Ajude os que não puderem se defender sozinhos. Nada faça para ferir ou ofender os outros. Esteja preparado para lutar na defesa da sua pátria. Não volte atrás da palavra dada. Defenda a honra de sua pátria com a própria vida. A cavalaria, o grupo, né, deles, exige que cada um esteja preparado para executar suas tarefas mais humildes e trabalhosas com alegria e boa vontade, e a fazer o bem ao próximo. Então esse era o código. Desse código então saiu a lei do escoteiro, um pouco mais elaborada, mais atualizada. Então eles eram homens abnegados, eles não iam atrás de recompensa, e sim apenas gostavam de ouvir o muito obrigado. Eles eram altruístas, né? Então fala-se de outros homens que são altruístas e têm a mesma fama, digamos assim. Então tinha um grupo de homens que vieram até o Polo Sul e eles queriam ser os primeiros a chegarem lá. E pegaram nevasca, pegaram uma hora muito ruim do tempo e eles estavam sem alimento, estavam quase morrendo, e um deles já tendo os dedos e as mãos congeladas, e ele pensou assim: eu vou deixar a comida para os meus colegas, eu vou sair para perecer sozinho. Ele saiu de madrugada da barraca e se foi para a tempestade adentro, depois nunca mais viram ele. E os outros então continuaram com a sua jornada e ficaram pensando como aquele homem era abnegado, de dar sua própria vida pelos companheiros, né? A bondade é outra coisa muito importante, né, que os escoteiros têm que ter. Nunca esperar das pessoas que as pessoas possam lhe dar alguma recompensa pelo que faz. O escoteiro sempre é bondoso para com todo mundo. No sentido assim de, se tiver uma pessoa carregando alguma coisa pesada, de vai lá, auxilia para a pessoa. Se tiver alguém com muita dificuldade de passar a rua, como um cego, como uma pessoa muito idosa, como alguém que está de muleta, alguém de cadeira de roda, então se está passando junto, ajuda essa pessoa. Demonstre bondade para essa pessoa, né? Aqui na ilustração nós estamos vendo aqui um escoteiro ajudando uma senhora idosa. A generosidade também é uma coisa muito importante, mas Van de Pauw ele diz: se você tem amigos e você tem que se segurar para não ficar gastando, pagando coisas para fazer amigos ou para manter a amizade. Procurar não ser tolo, né? Então,
escotismo é amigo de todos e irmãos demais escoteiros, como é que está na lei, mais simplificado, ele procura ser amigo de todo mundo, mas não procura ser amigo de pessoas que não prestam. Ele é amigo no sentido assim de educação, de cortesia com todo mundo, né? Tem uma história que conta que lá a Boy Scout América, ela surgiu baseado de alguém que fazia as coisas sem querer recompensa. Então era um homem americano rico que esteve na Inglaterra, e quando ele estava lá no hotel, então o rapaz ajudou ele a carregar as malas, e logo ele pegou e puxou um dinheiro para dar para esse rapaz, uma gorjeta, e o rapaz negou essa gorjeta. E aí disse: eu sou um escoteiro, eu não cobro pelas coisas que eu faço. E aquilo impressionou aquele homem a tal ponto que ele fundou o escotismo nos Estados Unidos, que chegou a 4 milhões de escoteiros. Mais escoteiros na época de Bandeira que outra parte do mundo. Então as amizades devem ser feitas assim. Então a nossa amizade é uma amizade mundial. A gente procura ser amigos de todo mundo e procurar nunca receber pelas nossas ações qualquer tipo de recompensa, porque somos escoteiros. E todo escoteiro passa sempre o tempo procurando como ajudar as pessoas. Agora, com respeito às mulheres, então tem um cavalheirismo para com as mulheres. Os homens procuram sempre protegê-la. Geralmente a gente vê que quando na calçada caminhando o casal, ele fica para o lado da rua e ela fica para o lado dos prédios, como uma maneira educada de mostrar que ela está sob a proteção dele, né? Até mesmo quando a gente vê esses filmes aí, quando afunda um navio como Titanic lá, as mulheres e as crianças e depois os idosos foram as pessoas que foram primeiro a usar os barcos de salva-vida, e os outros que não tinham, os homens, pereceram, mas eles fizeram isso, né? Então, com isso, Bandeira também ensina que para com as mulheres, já que agora nesse momento as mulheres estão sendo homenageadas, são 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então nunca um escoteiro deve namorar uma moça ou noivar com alguma moça se não tiver intenção de casar com ela, e nunca deve oferecer casamento para uma moça se ele não tiver condição de sustentar ela e ele e os filhos que ele poderá ter. É um dos conselhos que o Bandeira dá aqui como respeito às mulheres. Não é só se levantar no ônibus para que uma senhora possa sentar, ou um idoso. Não é abrir a porta apenas do carro, mas tem que ter seriedade com as moças, né? Tem que protegê-los, assim como os cavaleiros andantes do passado faziam e ganhavam fama. Então os escoteiros também ganham fama por ser cavaleiros para com as mulheres. Esteja sempre pronto e sempre alerta.